Imagine que você tem 5 segundos para tomar uma decisão. Não é uma decisão qualquer. É a decisão que vai determinar se milhares de pessoas vivem ou morrem. E você nem sabe disso ainda. Isso aconteceu de verdade. E o cara que tomou essa decisão nem era um general. Era um tenente-coronel soviético sentado sozinho numa sala escura, olhando para uma tela que dizia que o mundo estava prestes a acabar. Vou te contar essa história do começo ao fim, porque ela muda completamente a forma como você pensa em decisões tomadas sob pressão. Era 26 de setembro de 1983. O mundo estava no meio da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética viviam num equilíbrio absurdo, o chamado MAD, que em inglês significa louco, mas é a sigla para Destruição Mútua Assegurada. A ideia era simples e aterrorizante. Se você me atacar com bombas nucleares, eu te ataco de volta com bombas nucleares. E os dois lados viram pó. Por causa disso, nenhum lado atacava o outro. O medo era o que mantinha a paz. Mas para esse sistema funcionar, os dois lados precisavam de algo crítico: detectar um ataque antes que ele chegasse. Você precisava de tempo suficiente para responder. Por isso existiam os sistemas de alerta antecipado, satélites orbitando a Terra, olhando o tempo todo para ver se alguém lançava um míssil. A União Soviética tinha o sistema dela. Se chamava Oku, que em russo significa olho. E naquela noite de setembro, o Oku acordou. Stanislav Petrov tinha 44 anos. Era oficial de serviço no Serpukhov 15, o bunker secreto responsável por monitorar os satélites de alerta. Não era um cargo glamuroso. Era uma sala cheia de equipamentos, telas e responsabilidade absurda. Às 0h15 da madrugada, a sirene disparou. Na tela apareceu uma palavra que ninguém queria ver: lançamento. O sistema dizia que um míssil balístico intercontinental americano havia sido lançado em direção à União Soviética. Petrov sentiu o estômago apertar. O protocolo era claro. Se o sistema detectar um ataque, você reporta imediatamente para o comando superior. Eles decidem se vão contra-atacar. Em teoria, a resposta seria automática. Míssil saiu dos EUA, a gente manda de volta. Destruição mútua assegurada entrando em ação. Mas antes de Petrov pegar o telefone, a tela atualizou. Agora dizia: 2 mísseis. Depois, 3, 4, 5. O sistema estava dizendo que os Estados Unidos acabavam de lançar 5 mísseis nucleares em direção à União Soviética. Uma guerra nuclear tinha começado. E Petrov tinha, no máximo, uns poucos minutos para decidir o que fazer. Aqui é onde a história fica interessante, porque Petrov não pegou o telefone imediatamente. Ele parou, respirou e começou a pensar. A primeira coisa que cruzou a mente dele foi simples: por que 5? Se os Estados Unidos decidissem atacar a União Soviética de verdade, por que mandariam só 5 mísseis? O arsenal americano tinha centenas, talvez milhares de ogivas disponíveis. Um ataque de verdade seria uma chuva de mísseis, não 5. 5 mísseis não iam destruir a União Soviética. Não fazia sentido estratégico nenhum. Segunda coisa, o sistema de radar terrestre, que funcionava de forma independente dos satélites, não tinha confirmado nada. 2 sistemas diferentes, um detectando, o outro não detectando. Quando algo está acontecendo de verdade, você espera que os dois confirmem. Terceira coisa, o sistema Oku era novo, relativamente novo, e sistemas novos têm falhas. Petrov olhou para a tela, olhou para o telefone e tomou a decisão. Ele registrou o incidente como um alarme falso. Não reportou ao comando superior como um ataque real. Assumiu, por conta própria, que o sistema estava errado. Vou pausar aqui por um segundo para você entender o peso do que esse homem fez. Se ele estivesse errado, a União Soviética não teria se preparado para um ataque real. Isso poderia ter custado milhões de vidas soviéticas. Se ele estivesse certo e reportasse como ataque real de qualquer forma, o comando soviético provavelmente teria autorizado um contra-ataque. Os Estados Unidos teriam visto mísseis saindo da União Soviética e teriam respondido. E aí você teria o pior cenário possível: uma guerra nuclear global desencadeada por um alarme falso. Petrov estava num corredor impossível. Qualquer decisão que ele tomasse poderia ser catastroficamente errada. E ele tomou a decisão em questão de minutos, sozinho, no meio da madrugada, com uma tela gritando "ataque" na frente dele. O que causou o alarme falso?
Investigações posteriores descobriram que o sistema Oco havia confundido o reflexo do Sol em nuvens de altitude com o rastro de calor de mísseis sendo lançados. Um erro de filtragem nos algoritmos do satélite fez com que condições atmosféricas específicas naquele dia fossem interpretadas como lançamentos de mísseis. Em outras palavras, o Sol brilhando do jeito errado quase causou uma guerra nuclear. Mas voltando a Petrov, depois que a investigação terminou, o que aconteceu com ele? Você pode imaginar que ele virou herói, que recebeu algum tipo de medalha, reconhecimento oficial, algo assim. Não foi bem isso. O exército soviético não sabia bem o que fazer com a situação. Por um lado, Petrov tinha tomado a decisão certa. Por outro, ele havia violado o protocolo. O protocolo dizia que você reporta. Ele não reportou como ataque. Tecnicamente, isso era uma falha de procedimento. Além disso, se eles reconhecessem oficialmente o que havia acontecido, teriam que admitir que o sistema Oco, que custara uma fortuna e era considerado tecnologia de ponta, tinha falhado de forma quase catastrófica. Petrov foi questionado. Não punido formalmente, mas não foi promovido. Sofreu um colapso nervoso algum tempo depois e se aposentou antecipadamente. Viveu numa vida relativamente modesta nos arredores de Moscou por décadas. O mundo inteiro não soube da história até que documentos secretos começaram a ser liberados depois do fim da União Soviética. Em 1998, 15 anos depois, a história finalmente veio à tona para o público. Petrov começou a receber reconhecimento internacional. A ONU o homenageou. Documentários foram feitos. Ele viajou para vários países para receber prêmios. Numa dessas viagens, alguém perguntou a ele como se sentia sendo chamado de o homem que salvou o mundo. Ele respondeu que não se sentia nem como herói, que havia simplesmente feito seu trabalho da maneira que achava correta, e que, sinceramente, tinha muita sorte de ter estado certo. Mas aqui está o que eu quero que você leve dessa história. Petrov não tomou a decisão certa por causa de intuição mágica. Ele tomou a decisão certa porque, mesmo em pânico total, conseguiu fazer duas perguntas simples. Isso faz sentido? Isso é consistente com o que eu sei sobre como o mundo funciona? 5 mísseis não faziam sentido. Confirmação independente faltando, não era consistente com um ataque real. Essas duas coisas juntas foram suficientes para ele duvidar de um sistema que estava gritando o contrário. Em situações de pressão extrema, o cérebro humano tem um viés fortíssimo para agir. Fazer algo. O que quer que seja, parece melhor do que ficar parado. E num contexto militar especialmente, onde você foi treinado para seguir ordens e reportar imediatamente, a pressão para simplesmente obedecer o protocolo é enorme. Petrov resistiu a isso. Ele pausou, pensou. E essa pausa de poucos minutos, essa resistência ao impulso de agir imediatamente, foi o que fez toda a diferença. Agora, a história de 1983 é a mais famosa, mas não é a única. Menos de um mês antes, em setembro do mesmo ano, a União Soviética derrubou um avião civil sul-coreano, o voo KLE-007, que havia entrado por engano no espaço aéreo soviético. Os americanos estavam furiosos. As relações entre os dois países estavam no pior momento em décadas. Nesse clima de tensão extrema, em novembro de 1983, a OTAN conduziu um exercício militar chamado Able Archer 83. Era um exercício de simulação que testava os procedimentos de resposta nuclear ocidentais. Mas era tão realista, tão detalhado, que parte da inteligência soviética genuinamente acreditou que poderia ser a cobertura para um ataque real. Por alguns dias, a União Soviética colocou suas forças nucleares em alerta. Aviões com armas nucleares ficaram de prontidão nas pistas. O mundo passou por uma crise que quase ninguém fora dos círculos de inteligência soube que estava acontecendo. Foi só depois que espiões ocidentais dentro do governo soviético conseguiram comunicar o nível de paranoia que existia do outro lado que os americanos entenderam o quão perto as coisas tinham chegado de desandar. Ronald Reagan, quando foi informado disso, ficou genuinamente chocado. Segundo relatos, foi um dos momentos que o fez buscar uma aproximação mais concreta com os soviéticos. A percepção de que uma guerra poderia começar não por intenção, mas por mal entendido, o assustou de verdade.
Existe um padrão nos momentos mais perigosos da Guerra Fria que a maioria das pessoas não percebe. Os maiores riscos não vieram de líderes loucos querendo destruir o mundo. Vieram de sistemas, protocolos e equívocos. Vieram de radares que erraram, de exercícios que pareciam ataques, de comunicações que foram mal interpretadas. Vieram de situações onde seres humanos comuns, não generais nem presidentes, tinham poucos minutos para decidir, com informações incompletas, se o mundo estava acabando ou não. E nesses momentos, o que fez a diferença não foi coragem no sentido clássico. Não foi heroísmo. Foi algo mais simples e mais raro. A capacidade de pausar, questionar e não entrar em pânico quando tudo ao redor está dizendo para você entrar em pânico. Petrov tinha isso. E por causa disso, você e eu estamos aqui. A história de Stanislav Petrov morreu relativamente pouco notada. Ele faleceu em maio de 2017, aos 77 anos. A morte dele foi anunciada publicamente só meses depois, quando um admirador alemão tentou ligar para ele e ficou sabendo pela família. Um homem que provavelmente salvou mais vidas do que qualquer pessoa no século XX, morreu em silêncio, num apartamento pequeno perto de Moscou, sem honras militares, sem cerimônia de Estado. Mas a história dele sobreviveu, e ela serve de lembrete permanente de algo que a gente tende a esquecer. As decisões que mudam o mundo raramente são tomadas nos palácios ou nas salas de reunião dos poderosos. Elas são tomadas por pessoas comuns, em momentos impossíveis, que simplesmente se recusam a entrar no piloto automático quando tudo está em chamas ao redor delas. 5 segundos, ou talvez 5 minutos. O tempo exato não importa tanto. O que importa é que ele parou, e isso foi suficiente. Se você chegou até aqui, já sabe, esse conteúdo valeu a pena. Então aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal e não perde o próximo vídeo que já está aparecendo aí na sua tela, porque eu tenho certeza que você também vai curtir muito. Te vejo lá!